Este é um dos vídeos mais importantes do canal inteiro. Você vai ver aqui comigo uma médica pneumatologista desmentindo todas as mentiras contadas por Bolsonaro e mais, fazendo uma grave denúncia sobre os médicos que o estão apoiando na aplicação de cloroquina nos pacientes que leva à morte. Dá só uma olhada no que você vai ver adiante. Eu reviso a literatura científica diariamente, porque a literatura científica da Covid é muito rápida. E o que eu posso dizer para vocês é que eu vejo esse fenômeno que está acontecendo no Brasil com tristeza. Na hora que eu proponho um tratamento que não é efetivo, que é precoce, que cria uma sensação de falsa proteção, de alguma segurança, apesar de emocionalmente confortar as pessoas, e eu acho que é por isso que é tão sedutor o discurso, na verdade está expondo as pessoas ao risco. E que simplesmente não funciona e a pessoa tem a sensação de que funciona, a pessoa acaba não tomando as medidas comportamentais que são trabalhosas, chatas e que têm impacto inclusive emocional. Então é preferível tomar um comprimidinho e continuar a vida do que tomar todas essas medidas desagradáveis. Você vai ver o resto, calma aí que tem muito mais coisa. Talvez você não saiba, mas dia 7, Bolsonaro voltou a carga toda novamente, receitando cloroquina e ivermectina mais uma vez. Talvez, mesmo sendo contra Bolsonaro, surja a dúvida na sua cabeça. Gente, se é tão errado assim receitar cloroquina, por que o Bolsonaro consegue até mesmo trazer vários médicos para defender essa prática? Eu sou biomédico, essa é a minha área de atuação e em várias lives eu já te contei que existe uma diferença enorme entre médico e um cientista. Que os médicos no Brasil se formam e se tornam empresários, às vezes até pecuaristas. E que deixam de estudar a partir do momento em que saem da faculdade. Mas existem as exceções, como é o caso da Letícia Cauano, que entende muito do assunto tanto pela especialização em pneumatologia, quanto por revisar periodicamente a ciência. Ela atua entendendo a literatura científica, que é quem descobre como as coisas funcionam. Eu vou trazer a fala dessa médica como um reforço para que você entenda pela boca de um próprio médico dessa vez que médico não é cientista, que existe uma atuação genocida na área da medicina hoje acontecendo no Brasil, que se sustenta na ignorância de vários médicos que não sabem o que é ciência e na disposição dessas pessoas de apoiar um plano político, o plano político econômico de Bolsonaro, que mata pessoas para encher os seus bolsos de dinheiro. Só peço para que você sente o dedo no like, porque, cara, você não faz ideia. É o like que manda esse vídeo para mais pessoas, mesmo que você não tenha vontade de sentar o dedo no like. Clique no like apenas para que você eventualmente salve a vida de alguém que não tem essa informação. Compartilha nos seus grupos, comenta aí embaixo, que também é muito importante, e se inscreve no canal, porque nós estamos chegando este mês que vem aos 200 mil guerreiros nesse fronte aqui contra o obscurantismo. Muito bem, vamos ouvir o que tem a dizer a Letícia Cauano, de São Paulo. Eu reviso a literatura científica diariamente, porque a literatura científica da Covid é muito rápida. E o que eu posso dizer para vocês é que eu vejo esse fenômeno que está acontecendo no Brasil com tristeza. Então, a politização do tratamento da Covid acaba colocando a população numa situação de risco. Por que é que eu digo isso? Porque na hora que eu proponho um tratamento que não é efetivo, que é precoce, que cria uma sensação de falsa proteção, de alguma segurança, apesar de emocionalmente confortar as pessoas, e eu acho que é por isso que é tão sedutor o discurso, na verdade está expondo as pessoas ao risco. Porque simplesmente não funciona e a pessoa tem a sensação de que funciona, a pessoa acaba não tomando as medidas comportamentais que são trabalhosas, chatas e que têm impacto inclusive emocional. Então é preferível tomar um comprimidinho e continuar a vida do que tomar todas essas medidas desagradáveis. Mas a verdade é que esse comprimidinho ele está sendo como um amuleto, ele não é verdadeiro. É como se eu te dissesse, olha, usa esse colarzinho aqui com essa pedrinha que vai te proteger da Covid. Se não protege, na verdade eu estou te expondo, porque você está acreditando que alguma coisa está te protegendo quando não está, e aí você não toma as medidas que precisa tomar para se proteger. Por que será que isso está acontecendo na comunidade médica no Brasil? Eu fico perplexa, eu não posso negar, e triste, tá certo? São as duas emoções. Eu acho que, assim, minhas hipóteses, eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que a primeira é que, assim, ser médico e ser pesquisador são duas coisas diferentes. Então, nem todo mundo tem familiaridade com o método científico, tá certo?
E existem métodos científicos diferentes. Por exemplo, um pesquisador de bancada de cultura celular, não necessariamente entende de ensaio clínico. Então, eu vejo que, às vezes, uma não familiaridade com o método científico leva as pessoas a comprarem gato por lebre. Tem artigo que sugere, de fato, eficácia, mas é artigo todo enviesado. Então, se você não tem crítica para peneirar aquilo ali, você pode acabar caindo no engano, tá certo? A outra coisa são os artigos com um racional fisiopatológico de que a droga faz sentido de funcionar. Veja, esses racionais fisiopatológicos, eles são excelentes para desencadear a investigação, não para justificar o uso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito, muito comum na investigação por novas drogas que compostos sejam verificados como efetivos na bancada ali na célula, mas quando move para a fase clínica, eles falham. Por exemplo, no avanço com novos tratamentos para câncer, isso é todo dia. Todo dia tem molécula mostrando ser eficiente contra uma célula do câncer X, quando você leva para fazer pesquisa em humano, não é efetivo, tá certo? Só que não é isso. Na Covid, além de, a essa altura do campeonato, fora o racional fisiopatológico, que eventualmente pode até embasar uma prescrição que a gente chama off-label, na falta de qualquer coisa, eu até entendo, mas na altura do campeonato que nós estamos, por exemplo, a hidroxicloroquina já está morta e enterrada pela quantidade de evidência que tem, sólida, mostrando que não tem nenhum benefício, nem precoce, nem preventivo, nem tardio. E mesmo assim você vê colegas insistindo na prescrição. Então, ivermectina, nitazoxanida, não tem evidência. A meta-análise da ivermectina, que eu tenho um vídeo sobre ela, incluiu um monte de artigo com um monte de problema. Não dá para concluir que tem benefício e muito provavelmente não tem mesmo, porque nem o racional fisiopatológico tem. Porque para a ivermectina ser efetiva contra a Covid em cultura de célula, precisa de uma dose absurda, que no ser humano é tóxica. Ok? Então, eu acho que tem toda essa confusão, essa dificuldade de navegar a literatura científica. O que esses médicos deveriam fazer? Ouvir, então, a comunidade científica que tem falado. Então, vejam, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. Gente, o que elas têm falado? Ok, no Brasil está confuso, então vamos lá. CDC norte-americano, NIH norte-americano, Agência de Saúde Europeia, fontes canadenses. Não existe essa prescrição. A prescrição de hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para Covid está acontecendo no Brasil, na Índia e em outros países subdesenvolvidos, Costa do Marfim, Filipinas. Por que será? Tá certo? Então, o primeiro ponto é essa confusão aí de navegar a literatura científica. O segundo ponto é uma agenda política. Isso me entristece muito de ver médicos que talvez saibam de fato que não é efetivo, mas estão com uma agenda política. Como é que deita a cabeça tranquilo no travesseiro? Por que eu digo isso? Porque quando você está falando de tratamento precoce é porque você quer movimentar a economia. É uma pegada capitalista. Então, eu vou dizer que tem um tratamento precoce, uma prevenção para as pessoas seguirem a vida delas normal, porque para tomar as medidas comportamentais da Covid tem um impacto econômico muito importante e a gente não vai arcar com isso do ponto de vista econômico. É melhor arriscar a vida das pessoas. Isso me deixa muito aborrecida, eu vou dizer para vocês. Por exemplo, você vê o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ele, então, totalmente desmerecendo a ciência, tirando o financiamento da ciência, enfim, fazendo tudo o que não devia. Quando ele adoeceu, ele não usou a hidroxicloroquina que ele fez a propaganda e usou tudo de mais avançado que a ciência norte-americana tinha para a Covid. Então, vamos lá, né? Vamos pensar no nosso padrão moral. É isso que eu penso. Essa pegada econômica aí, capitalista, vamos dizer assim, não engana as pessoas. Então fala, olha, vamos discutir abertamente, a economia é um problema. Então vamos reabrir, mas vamos reabrir. Aqui na França tem essa discussão. Óbvio que todos estão preocupados com a economia, mas não tem enganação. Vamos reabrir, sabemos que é um problema. Então é de máscaras, X pessoas em cada loja, higiene de mãos, não sei o que, aumenta, amplia a quantidade de teste para não parar a economia. Ok? Agora, você enganar os pacientes por conta de uma agenda político-econômica, não dá. Sensacional. A essa altura do campeonato, se você é de casa, tá se perguntando o seguinte: Rony, você vai me desculpar, ela é médica, mas você já tinha avisado tudo isso pra nós. É verdade. Inclusive, eu te expliquei que a verdade não precisa sair da boca de um especialista. Para que a pessoa esteja certa, ela não precisa ter feito faculdade. Basta descrever a realidade. Qual é a realidade que nós temos, Rony? A realidade é que são os pesquisadores, cientistas, que testam drogas, que verificam os tratamentos que funcionam e que não funcionam, segundo uma metodologia séria que confronta todos os dogmas para chegar no que realmente dá certo.
Essas coisas levantadas pela ciência são ensinadas para os médicos nas faculdades e lá eles aprendem tanto os resultados como se produz essa ciência. Depois que eles saem da faculdade, eles descobrem que a profissão de pesquisador no Brasil não dá dinheiro. Na verdade, pesquisador no Brasil quase passa fome. Então eles preferem cuidar dos seus consultórios, onde você sabe que a consulta custa até R$800, R$1.500 por dia. No consultório mais barato do Brasil, nada, uma consulta médica custa R$80, que é matado em menos de meia hora em muitos lugares. Médico não é pesquisador porque não quer passar fome. Então eles esquecem como se produz o conhecimento científico e param de acompanhar os novos conhecimentos que são produzidos por quem decide trabalhar com pesquisa, mesmo que seja passando necessidades. Existe o que a médica falou, chamado prescrição off-label, que é quando se usa a teoria já estabelecida para recomendar uma droga que tem chance de dar certo, mas ainda não foi testada. Isso se faz quando um problema é desconhecido no começo, quando não se tem informação de como tratar, quando não há alternativa e não se sabe como proceder com o paciente. O que o Bolsonaro descreve tem um certo fundamento. Quando não há o que prescrever, não se sabe para onde ir. Isto não é mais a realidade. Há mais de um ano já foi testada a cloroquina por vários pesquisadores do mundo todo e centros de estudos e se chegou ao resultado, como ela fala, de que não funciona, nenhum desses vermífugos demonstrou eficácia. Quando ela fala sobre meta-análises, ela quer dizer que já tem trabalhos que foram feitos em cima dos trabalhos no mundo todo, uma espécie de coletânea para verificar tudo que existe e se confirmou que não dá certo. Aquela situação que eu acabei de descrever, que o Bolsonaro quer, a de não ter nenhuma outra alternativa e não saber como fazer, ela não se consolida mais. Nós já sabemos como não fazer. A ciência indica não prescrever cloroquina, nem ivermectina, nem nada disso. Agora nós sabemos que não podemos fazer isso. E ela explica magistralmente porque ainda há médicos que o fazem. Como eu também já tinha dito a você, porque muitos médicos no Brasil, depois de saírem da faculdade, só estudaram como engordar boi lá no pasto ou então investir em ações, que agora é a moda, mas não sabem mais como obter novas informações científicas. São pessoas cujo perfil justamente coincide com o de Bolsonaro, pessoas incapazes de aprender, os tais conservadores, que se mantêm lá em 1940. Junto a esses, também há aqueles que sabem o que estão fazendo, mas estão vendidos a esse projeto criminoso e genocida, que não salva nem a vida, nem a economia. E os conselhos de medicina, os conselhos de profissionais e especializações deveriam estar atuando em cima disso. E não estão. Como sugere a médica, se você é um médico que não estudou mais, que não entende ciência, respeite o teu conselho, pelo menos, respeite os órgãos internacionais que dizem para você o que fazer. Você não precisa nem ler o artigo, escute o que o Conselho Nacional de Epidemiologia faz, escute o que o Conselho de Pneumocologia está dizendo para você fazer. E mais uma vez, só para fechar o vídeo, eu já tinha dado essa informação para você. As afirmações da médica vêm apenas para dar mais coro ao grito que a gente lança aqui todo dia, o grito de desespero pelas vidas que estão sendo perdidas em nome de um projeto de um mentiroso, mequetrefe, baixo, raso, usando as próprias palavras do Datena, que não teve coragem nem decência para estender as ofensas que fez a Trump ao Bolsonaro. Se você acha que o nosso trabalho é importante, não se esquece, não sai sem deixar o like. O like é o que manda o vídeo para mais pessoas. Compartilha nos seus grupos, comenta aí embaixo a sua opinião e a gente se vê ainda nesse fronte combatendo o obscurantismo. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e até mais. Tchau.